O nosso assunto agora é resiliência. Eu separei alguns pontos que eu vou ir acompanhando aqui no computador, esclarecendo algumas melhoras, tá? Vamos lá. Primeiro ponto dentro da resiliência que eu quero que vocês se conheçam melhor são as atitudes de emoções. Bom, as emoções, elas estão ligadas também aos resultados que você vai ter na sua gestão. Isso por quê? Vou dar um exemplo. Às vezes acontece alguma coisa ruim no seu dia. Vamos supor que você chegou na empresa e às 8 horas, às 9h30 aconteceu alguma coisa ruim. Teve o cancelamento de um contrato, houve um problema mais grave de produção ou um problema mais grave com o colaborador. E essa emoção, esse calor do momento acaba estragando todo o seu dia. Você não consegue mais ser produtivo, aquilo te roubou a atenção. E esse controle de emoção tem que fazer parte do seu dia a dia. Como que funcionaria? Por exemplo, eu tento trabalhar assim, muitas vezes a gente dá uma desviada, mas a gente tem que se autocriticar, ter o nosso autoconhecimento para que a gente volte para a linha. E qual seria o formato ideal? Vamos supor, você chegou às 8 horas da manhã na sua empresa, às 9h30 você, por acaso, teve algum tipo de problema? Tire um pequeno momento para que você coloque seus pensamentos no lugar. Tenha o controle das emoções, não deixe que um acontecimento estrague o resto do seu dia. Isso porque vão ter semanas que diariamente a gente vai ter problemas, esses problemas podem ser mais graves. E se a gente deixar com que um problema vire outro, a gente vai ter uma extensão disso e não vai ter o rendimento e desenvolvimento da empresa. Então entenda que você não é diferente de ninguém, problemas acontecem dentro da sua empresa, dentro da minha empresa, dentro da empresa de qualquer um, e a gente tem que aprender a lidar com essas emoções. Sim, temos abalo, qualquer coisa que acontece abala a gente por um momento, mas a gente tem que ter esse autocontrole de não deixar as coisas se misturarem. Se você precisa de 30 minutos, 1 hora, use desses 30 minutos, 1 hora, coloque os pensamentos no lugar e continue as suas atividades. Então, primeiro ponto, emoções. Vamos para o próximo, falar do controle de impulsos. Bom, controle de impulsos nada mais é do que eu falei anteriormente, falei que eu repetiria agora em resiliência, que é o deslocamento de raiva. Tem a ver também com o deslocamento de raiva e como você reage perante ao problema, ao acontecimento. Pessoas explodem, já tem aquela reação de tentar resolver as coisas na hora. E para vocês eu quero explicar uma coisa. O nosso pico de raiva, ele passa por dentro de nós com um estresse mais alto durante 10 minutos. Então qualquer acontecimento que deixa a gente muito puto, vamos falar a palavra real, isso acontece muito forte durante os primeiros 10 minutos e tem um pico de 3 minutos. Então qualquer problema que você tenha, se você está num telefone, num WhatsApp ou presencialmente, peça esse tempo. Tô sem cabeça agora, já te ligo, tô sem cabeça agora, já te respondo. Tô sem cabeça agora, vou dar uma pensada, daqui a pouco a gente conversa, se for pessoalmente. Procure entender que esse pico de 10 minutos tem que ser respeitado. O pico de 3 minutos é a hora que a gente tem que ter o maior controle do impulso, porque nessa hora mesmo que copos voam, que o que tiver na mão voa, que é aquela hora que a gente não tem o autocontrole. Mas sim, se a gente trabalhar isso, a gente vai se sentir mais preparado quando isso vier a acontecer. Agora, o tempo que precisa para a retomada do assunto vai ser muito competente ao assunto que é, e a pessoa, obviamente pessoas precisam de um pouco mais de tempo para colocar a cabeça no lugar, outras um pouco menos. Isso vai ter reação também com o seu tipo psicológico, se você é uma pessoa mais explosiva ou não, mais agitada ou não. E obviamente eu quero que você coloque de acordo com a sua vivência o tempo ideal para a retomada de qualquer assunto. Então, primeiro ponto a gente falou das emoções, agora, segundo ponto estamos falando dos impulsos, tá? Controle de impulso. Como a gente tem essa reação imediata, entendendo o tempo da raiva, tudo fica mais claro. Vamos para o próximo, que é a empatia. A empatia é algo que pode mudar todo o entorno da sua empresa, tá? Principalmente para os empresários que são mais duros na queda, que trabalham mais pela razão, pelos dados. Isso por quê? Bom, o empresário que é um pouco mais duro na queda, ele vai ver sempre o lado dos dados, do resultado e avaliar por essa questão. Mas sim, ele acaba esquecendo que são pessoas que fazem a engrenagem funcionar e nesse momento pessoas falham, né? Diariamente pessoas falham e a gente tem que trabalhar para elas falharem. O mínimo possível, sempre que falhar, ter uma solução. Então é importante que essa empatia seria entender o que aconteceu, entender o lado do outro. Por exemplo, uma vez eu fiquei muito sem graça e uma coisa que eu não sabia, um funcionário pela primeira vez tinha atrasado, eu acabei cobrando ele de uma forma muito dura, ele pediu desculpa, falou que não iria mais acontecer. E aí depois de alguns dias eu fui descobrir que aquele funcionário morava muito longe
gastava quase 2 horas e meia para chegar na empresa, nunca tinha chegado atrasado, era um funcionário muito pontual, e a partir do momento que ele se comprometeu a não chegar mais atrasado, ele passou a chegar quase 1 hora antes. Então assim, nesse momento eu me coloquei no lugar daquela pessoa, eu até me senti mal perante a minha cobrança. E se a gente tem uma empatia por todos que estão ao redor, a gente vai ter uma percepção melhor na hora da cobrança. E isso vai trazer um autocontrole maior. A hora certa é de perder a cabeça. Então a empatia é um ponto aqui na nossa lista, o terceiro ponto, que deve ser levado sim ao autocontrole e avaliação geral do ambiente. Isso não quer dizer que você tenha que passar a mão na cabeça, mas sim entenda a primeira situação para depois vir a fazer esse julgamento. Vamos ao próximo, que é otimismo. Bom, otimismo nada mais é do que a pessoa positiva, que acredita que mesmo no momento ruim tudo vai mudar, quando tá bom também acredita na melhora, a pessoa é pra frente. Isso é muito bom, a gente tem que ter otimismo dentro da gente, ajuda no autocontrole. A pessoa que acredita que tudo vai melhorar vai ter um pouco mais de paciência quando as coisas não estiverem tão bem. Porém, também eu queria deixar uma dica, tá? Otimismo em excesso faz mal e faz você entrar numa zona de conforto que eu chamo de positiva, que nós vamos comentar aqui no curso mais pra frente. Que é aquela onde você está tendo um resultado bom, mas você acha aquilo tão bom, você é tão otimista que você não tenta melhorar. Então, o otimismo sim ajuda no autocontrole, ajuda na resiliência, mas vamos utilizar do otimismo na dose correta. E o próximo, análise do ambiente. Vamos entender qual que é a importância da análise do ambiente. Bom, a análise de ambiente também ajuda muito na resiliência. Você entende o que está acontecendo no entorno. Para os empresários que são um pouco mais acelerados, a gente precisa trabalhar esse lado de percepção, de verificar o que está acontecendo, o que cada um está fazendo, quais que são as benfeitorias que vêm acontecendo todos os dias e não só julgar as coisas ruins. Então, saber o que está acontecendo em volta ajuda também na parte de resiliência, porque você, na hora de se autocriticar ou criticar alguém, você entende todos os resultados. Muitos empresários estão focados em outras coisas e quando vê qualquer tipo de erro vai direto ao ponto, muito certeiro. Isso não é ruim na dose certa, mas entenda que às vezes está acontecendo muita coisa em volta e num momento, numa atitude ruim, a gente desmotiva toda a equipe. Então, para a gente manter a resiliência, vamos ter uma percepção maior quanto à análise do ambiente. Próximo ponto, autoeficácia. A autoeficácia, ela é muito boa, ela é autossuficiente dentro da sua empresa. O que seria isso? Um empresário que trabalha com isso, ele consegue resolver os problemas, ele não depende de ninguém. Isso pode ser uma coisa até de criação, já vem logo de criança, aquela criança que não depende muito dos pais, que vai e faz suas coisas, não tem problema em receber não, consegue ter uma individualidade maior, e isso é bom por parte nos negócios, desde que não vire uma centralização. Então a autoeficácia ela é muito boa quando ela não vira uma centralização das coisas. Eu sou bom, só eu faço. Isso não pode. Mas sim, não deixe que nada fique parado na sua mão. A autoeficácia faz bem para a empresa quando tudo que acontece com você, tudo que chega na sua mão, você já arruma um ponto de solução e um ponto de seguir esse projeto à frente. Vamos fechar falando da condição de participação de pessoas. Bom, essa vai até para os empresários mais introvertidos, que trabalham mais internamente, têm menos contato com a equipe, trabalham mais em cima dos dados, métricas e resultados. É importante sim manter mesmo que o mínimo, o calor humano, tá? Se isolar não é uma opção boa. E esse calor humano faz com que o seu dia a dia fique melhor. Quanto melhor o seu dia a dia, maior a sua resiliência. Mais paciência, mais comunicação, mais participação de todos. De repente, se você não trabalha isso, você é um empresário muito fechado, pode ser que chegue horas de você sentir que você está sozinho no projeto. Quando você se sente assim, obviamente sua resiliência vai embora. Então, para manter a resiliência, tenha a participação da equipe na dose certa. Tá bom, pessoal? Aqui acabou o vídeo da resiliência e nós vamos para o próximo, que é reações de defesa. Esse é muito bacana, vamos ao próximo vídeo.